De onde menos se espera, é de lá que não vem nada mesmo. E é isso que vocês podem esperar da Lady. Davi avisou ontem de madrugada que ele não considera a Lady uma pessoa confiável. E não é que ele tem razão, não é que o Davi tem razão sobre a moça, porque o que foi que aconteceu? Vamos logo começar pelo que está mais atualizado para vocês entenderem. A Lady arrematou o poder coringa. Então, ela mesma já tinha falado que depois dela ter lido o poder da palavra, o poder coringa certamente era uma indicação ao paredão, ou no mínimo trocar alguém de lugar no paredão para fazer valer a palavra dela. Pelo menos foi isso que ela falou pro Buda. Então, ela já colocou aí que o poder que ela tem deve mexer com o paredão de alguma maneira. E aí, ela já colocou que é uma indicação mesmo, ela já disse que vai indicar uma pessoa pro paredão, e ela já tinha dito que ia indicar o Davi. A Fernanda era o nome que ela disse que colocaria sem dó quando a Bia foi lá tentar negociar com ela para ver se ela não mandava o Davi pro paredão, para ver se dava uma poupada no Davi. A Lady até chegou a dizer que ela ia votar na Fernanda, que ela ia botar na Fernanda, e aí a Bia ia botar o Rodriguinho no paredão. Só que aí, o que foi que a moça fez? Foi lá, disse pra Yasmin que ela vai botar o Davi mesmo, que ela tá mentindo mesmo pro Davi, que ela tá mentindo pra Bia, que é o Davi mesmo, que ela tem ranço do Davi, que ela não suporta o Davi, reclamou que o Davi bebeu todas as cervejas do quarto do líder, que ele não sai mais do quarto do líder. Ou seja, a moça tá no ranço do Davi. E o que vai acontecer? Vamos provavelmente ter o Davi no paredão. Davi avisou pra Bia, avisou pra Alane que não dava pra confiar na Lady. Só que elas, ao contrário do Davi, acreditam na Lady. Elas acham que a Lady, sim, é uma pessoa confiável. Então, eu acho que vai ser muito interessante elas quebrarem a cara. Vai ser muito interessante da gente ver. Então hoje nós já temos mais elementos para esse jogo. A gente já teve o perde-ganhe, a gente já sabe que a Lady arrematou o poder coringa, que é o poder da palavra, e nós já tivemos a prova do anjo, que a gente já sabe que o Michel venceu e colocou o Bila e o Buda de monstro. Amanhã nós temos a formação do paredão. Então o Michel já saiu da mira da Bia e a gente já sabe que ele vai tirar a plantana da mira da Bia também. Então a Bia só vai poder indicar a Fernanda ou o Rodriguinho. E aí ela vai ter que escolher entre um ou outro. Eu acho que ela ainda vai na Fernanda ou o Davi. Eu vou contar melhor isso pra vocês no decorrer do vídeo, mas o Davi tá enchendo o saco dela pra ela ir na Fernanda. A Isabelle vai ter mais uma indicação. A indicação da Isabelle ou vai ser no Bila ou vai ser no Buda. Eu acho que ela vai no Buda porque ela tá meio com rancinho dele, então vai ser no Buda. E aí, depois da indicação da Isabelle, vai vir o poder da palavra aí da Lady. Provavelmente a Lady vai colocar o Davi. Se ela não mudar de ideia, vai ser o Davi mesmo, tá? E vai chocar ali as meninas que confiam nela. Pelo menos a Alane e a Bia vão quebrar a cara amanhã. E a casa vai votar. Eu acho que os mais votados da casa vai ficar ali algo entre o Bila, com relação ao lado do pessoal das fadas ali. E aí, com relação ao lado do pessoal ali dos gnomos, dos puxadinhos, pode dar um ou outro votinho perdido ali, capaz até de dar um empate ali. Talvez uma Alane seja votada, talvez um Alegrete seja votado, ou mesmo a Isabelle seja votada. Então a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, para vocês notarem como é que vai ser a formação desse paredão. A gente vai voltar nesse tema no final do vídeo. Vamos lá ver como é que foi o dia, a madrugada. Vocês sabem que a Bia mal venceu a prova do líder, ficou naquele chororô
porque ela queria ficar com a liderança, queria ficar com os 40 mil reais, queria, aliás, ficar com a liderança, não queria os 40 mil reais. Foi um chororô a noite toda, ela chorou ali diversas vezes, todo mundo dizendo que agora ela tem que fazer o jogo dela, que agora tá na hora dela fazer aquilo que ela sabe mais e tal. Foi um chororô. Todo mundo foi consolar as meninas. E aí, quando ela foi lá pro quarto do líder, o Rodriguinho fez esse comentário pra Vanessa Camargo. A Vanessa tava entrando ali na cozinha e ela disse que agora ela vai agitar, que agora vai, hein? Agora a Vanessa vai agitar, agora a Vanessa vai vencer as provas. E aí o Rodriguinho falou pra ela, ó, cuidado, viu? Cuidado com a Bia, cuidado que a Bia pode ser traiçoeira com você. Ele deu a entender que a Bia poderia, de alguma maneira, fazer um jogo ali que prejudicasse a Vanessa. Não sei onde, porque afinal as duas mal se topam ali dentro, né? Mas ele deu esse aviso aí pra Vanessa. Disse ainda que a Vanessa vai acordar e a gente já tá vendo a Vanessa acordando nesse jogo, né? Pena que ela não consegue ser boa em nada, em nenhuma das provas. E todo mundo ri dessa situação, o Rodriguinho também ri dessa situação. E lá no quarto do líder, a Bia teve algumas surpresinhas. A primeira foi ela descobrir lá na central, abrindo a foto do momento que ela ganhou a liderança, que a Alane achou muito mais interessante a bunda da Isabelle do que a própria Bia vencendo a prova. E olha a cara da Isabelle ao descobrir que a Alane tem inveja da bunda dela. Eu achei muito engraçado esse momento aí. Mas o mais engraçado não é só a Isabelle descobrir que a Alane tem inveja da bunda dela. O mais engraçado foi quando a Beatriz descobriu na central do líder que a pessoa que votou nela foi o Luigi, uma pessoa que sequer está na casa. Essa é a cara da Isabelle quando ela descobre que ela poderia ter sido a líder, né? Poderia, se ela tivesse batido o pé, ela poderia ser a líder, ela poderia estar usufruindo disso. Aí a Bia ficou mais mal ainda, porque ela chorou bastante. Quando todo mundo saiu ali do quarto, ficou só a Leide, ficou só a Alane. Ela chorou bastante porque ela entendeu o peso da liderança, entendeu que agora a liderança é algo complicado, que agora ela também vai se colocar no alvo. A Leide e a Alane dizendo para ela que ela não se preocupasse com isso, que a liderança é assim mesmo, que ela tá no jogo. Aí ela disse que ia se apegar com as fotos da família dela, que é só isso que daria força pra ela nesse momento do jogo. Aí a Leide dizendo, faz o jogo agora, não se preocupa mais com a Isabelle te ajudou a vencer a prova, ela já pegou o prêmio em dinheiro, então ela também tem o prêmio dela, então ela tá bem com isso aí, mas a Bia não tava se sentindo confortável. E ela confessou pras meninas que depois dela descobrir que ela não tá tão no alvo assim, ela ficou mais desconfortável ainda com a liderança. E as meninas dizendo pra ela, não faça isso, não se sinta desse jeito. E aí a Bia não mudou de ideia, continua achando que ela tá numa situação desconfortável nessa liderança. E enquanto isso, lá fora, lá no gramado, o pessoal lá tava conversando. A Yasmin com a Vanessa estavam fumando e os puxadinhos e os gnomos estavam falando também. Aí eles começaram a falar um do outro ali. Ah, você vai paredão. Ah, cuidado, você vai paredão também. Você vai estar lá. E aí a Fernanda estava comentando que ela não entendeu por que a Beatriz tinha dado uma pulseira pro Rodriguinho, por que ela tinha feito isso. O Rodriguinho disse que ele já sabia, que ele já imaginava. Aí ela disse que ela também já sabia que ia nela. Tanto que ela fala pro Rodriguinho, a Beatriz vai em mim com certeza, a Beatriz vai me botar no paredão. Ela vai me colocar no paredão. Eu não tenho embate com ela, mas ela inventou que tem um embate comigo. Vai me colocar no paredão. Aí o Rodriguinho também já tava falando que ele ia pro paredão, que já tava mais do que certo que ele ia pro paredão também, que não era pra ela ficar preocupada, que ele ia cair no paredão de uma certa forma, que ele poderia ser a indicação da Bia. E aí foi quando ele falou
que a Bia sequer tinha um motivo para dar a pulseira para ele. Apenas devolver aquela pulseira e que se de fato a Bia indicá-lo ao paredão, a Bia vai descobrir o que é não ter trocas com ele. O que é ele ignorar completamente uma pessoa. Então ele fez essas ameaças aí, e aí eles estavam conversando lá sobre a maldição do perfume do Juninho. Vocês sabem, o Juninho saiu do BBB logo nas primeiras semanas e ele deixou um perfume lá, um perfume que era usado por ele, perfume que era usado pelo Nizam, pelo Vinícius e pela maioria das pessoas que foram eliminadas logo nos primeiros dias. E a Yasmin pegou esse perfume e usou um pouquinho desse perfume. E aí todo mundo começou a falar pra ela, ó, agora você vai bater no paredão, você vai sair, agora você não vai mais fazer nenhuma prova, porque o Juninho não fazia nenhuma prova, agora você se deu mal com essa. A Yasmin ficou pensando mesmo que eles estavam falando sério, que isso era uma maldição, que não podia ser desse jeito, mas ela acreditou mesmo nisso. Aí todo mundo tava rindo da cara dela, todo mundo falando dessa coisa da maldição. Depois a Pitel falou, ó, o Juninho, quando usava esse perfume, não conseguiu fazer nenhuma prova do anjo, não conseguiu se dar bem em nenhuma prova do líder, se deu mal em tudo, e agora essa maldição passou pra você. E aí todo mundo tava rindo dessa situação. Aí o Buda falou pra Yasmin, não tem maldição nenhuma. A Yasmin disse que a maneira que ela tem de quebrar uma maldição é mijar em cima da coisa amaldiçoada. Ela foi por esse lado aí. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando dessa história aí da maldição do Juninho. Tem a ver com a prova do anjo de hoje. Eles ficaram horas falando disso. Aí o Bila disse que era pra pegar o perfume do Juninho, jogar nas coisas do Davi, pra ver se o Davi também começa a se dar mal lá dentro. Ele tá num ranço do Davi, que eu não consigo entender o porquê, né? Mas o cara tá num ranço do Davi, que só faz mal pra ele. E aí, depois disso, o Rodriguinho voltou a dizer que provavelmente ele vai sim pro paredão, que se ele cair nesse paredão, ele vai sair no dia do aniversário dele, que no dia 27 de fevereiro ele vai finalmente estar na casa dele para comemorar o aniversário dele. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez não, hein? Talvez o Rodriguinho escape do paredão mais uma vez. O cara que vive pedindo pra sair do BBB é o cara que mais tá ficando no BBB. Exatamente porque todo mundo tem medo de votar nele. Tem medo, as pessoas lá se cagam de medo de votar no Rodriguinho. E ele já disse, eu quero ir pra casa, eu quero, por favor, me tira daqui. Mas ninguém tá disposto a cumprir o desejo dele. A Fernanda já falou também que o jogo da Beatriz é esse. Aí a Lady também estava comentando com o Buda que eles também precisam fazer um jogo estratégico, porque agora tá na hora também deles se posicionarem. E aí ela levou uma informação sobre quem possivelmente a Bia poderia indicar. Ela deu a ideia de que poderia ser uma indicação na Fernanda. E aí a Yasmin também estava pensando nessa possibilidade dela própria cair no paredão, sendo que essa possibilidade aí é a menor possível. E o Buda estava achando que, de fato, ele tem mais chances de cair no paredão. E ele falou isso para as meninas. Talvez eu seja um dos mais votados e caia no paredão. Ele já deixou bastante claro também sobre o jogo do Michel. Ele estava dizendo como é que ele faz o jogo dele na casa. Ele contou para Yasmin, ele contou para Lady, que às vezes ele precisa jogar uma informação para o outro para ele obter a informação que ele deseja. E ele fez isso com o Michel. Aí ele falou pro Michel que ele não sabia de muitas coisas ali, que ele tinha ficado chateado do Michel ter votado nele, mas que ele sabia que não era alvo do Michel, que o Michel fez isso contra a vontade. Ele jogou todo um caô assim pra cima do Michel, e o Michel foi abrindo um leque de informações pra ele. Aí o Buda contou, por exemplo, que através do Michel, ele descobriu os alvos dos puxadinhos. Ele descobriu, por exemplo, que os puxadinhos vão partir pra cima
do Davi, ou então vão partir para cima de algumas das fadas. Ele descobriu toda a movimentação que o pessoal dos puxadinhos e dos gnomos está fazendo, tudo com uma única conversa. Ele descobriu que o Rodriguinho não gosta dos puxadinhos, que o Rodriguinho tá dando um fora neles. Ele descobriu tudo isso numa conversa e falou isso pra Yasmin, falou isso pra Lady, e que eles precisam atacar agora justamente a fraqueza lá do Michel. E aí, quando volta lá pro quarto do líder, a Bia já estava dizendo que ela errou em não ter dado a liderança para Isabelle, que teria sido melhor ela dar a coisa para Isabelle. Ela chorou de novo, chorou porque ela acha que o camelô representa mais do que o povo de Parintins. E ela chorou por essa coisa de representatividade. Aí a Lady disse pra ela, mas você também tem a sua importância, ela tem a importância dela, tudo com aquele jeito dela de encher o saco. Mas não adiantou, ela chorou, gente, é uma liderança sofrida essa, chorando. E aí depois ela diz que vai tentar entender, que ela vai chamar a Isabelle para dividir os melhores momentos do quarto, ia chamar a Isabelle para dormir com ela. De fato ela fez isso. E aí depois ela começou a entender que agora ela é líder, que agora ela tem um peso da liderança em cima dela e que agora ela vai ter que votar em alguém. E as meninas disseram isso, você agora é líder, você é responsável agora por tomar decisões e isso tem um peso para cima de você. Infelizmente não é o peso que ela queria carregar. E aí quando a Lady saiu do quarto do líder, o Davi foi lá conversar com a Beatriz, tava lá o Alegrete também, tava lá a Alane, e ele falou para elas que ele não confia na Lady, que ele não gosta da Lady, que ele acha que ela não é uma pessoa com quem ele quer dividir informações sobre jogo. E aí ele falou que não se sente mesmo confortável em estar do lado dela. Falou lá uma série de coisas, ele bebeu todas as cervejas do quarto do líder. Eu não vou saber dizer para vocês se o Davi bebeu todas as cervejas do quarto do líder com a autorização da Bia, ou então se ele abriu lá o frigobar e pegou, tá? Eu não vou saber dizer isso para vocês, porque eu não vi essa cena. Não tem como eu afirmar isso. Mas independente do que for, a Bia não bebe, a Alane não bebe e o Alegrete também não quis beber. E se a menina quisesse, se a Lady quisesse beber, por que ela não pediu isso pra Beatriz? Por que ela não foi lá no frigobar e pegou as bebidas? Por que ela não foi lá também dividir com o Davi isso? Porque ela quis arrumar uma narrativa pra ela. A menina tá querendo arrumar uma história no BBB porque ela sabe que ela é uma planta. Ela sabe que ela não rende nada nesse jogo. Então, ela precisou arrumar uma treta pra jogar em cima do Davi. Ela arrumou uma treta ali pra ela usar como uma justificativa pra ela poder dizer que ela não gosta do Davi. O Davi não gosta dela, ela não gosta do Davi e a gente sabe muito bem disso. Ele deixou bastante claro que ele não confia nela e ela já deixou bastante claro que tem ranço dele. E aí ele falou com a Bia, e aí perguntou pra Bia se ela já tinha uma opção de voto, se ela já imaginava quem ela ia botar no paredão. E aí ela disse que ainda estava em dúvida entre o Rodriguinho, entre a Fernanda, que ela não ia colocar de fato a Plantana, que ela não ia colocar o Michel, porque são dois amigos da Isabelle. E ela até pensou que a Isabelle tinha ficado com raiva dela por causa disso, porque ela ia colocar a Mira em dois amigos dela e tal. Ela chorou muito por causa disso aí também. Mas o Davi falou pra ela que ela pensasse no jogo dela, que ela pensasse naquilo que ela queria fazer e que no fundo, ela já sabia quem ela queria indicar. E aí, quando a Isabelle saiu e foi conversar com a Plantana e a Raquel, a Plantana disse para ela que ela não imaginava que a Isabelle fosse ceder a liderança tão fácil assim. Que ela não fosse, assim, no mínimo, discutir aquilo.
E não, ela disse que foi muito fácil, que a Isabelle cedeu isso muito fácil, porque a Isabelle passou dias falando que queria a liderança, que a Isabelle passou dias falando que ela precisava dessa liderança, porque ela queria ver a família dela, porque ela queria ter as fotos ali da família e tal, e aí queria ter a tal festa dela de Parintins para representar o povo dela, e no final ela cedeu muito fácil para Bia. E aí a Bia fala, e a Raquel fala que foi mesmo muito, a Plantana fala, foi muito fácil como ela cedeu. A Raquel falou para ela que é o peso da liderança, é assim mesmo, que a liderança às vezes parece ser uma coisa boa, mas tem as responsabilidades também. Aí a Isabelle falou que era para ser, que era de Deus, que ela não queria arrumar uma confusão com a Bia ali no meio do ao vivo, que ela não estava a fim de brigar com ninguém. Ela chorou também depois disso, disse que para ela foi melhor ter cedido e que lá na frente talvez ela pegue uma nova liderança, que Deus vai ajudá-la a pegar uma nova liderança e tal. E eu vendo essa cena, só disse assim, Isabelle, não é coisa de Deus esse momento de liderança, não. Você ganhou a prova junto com a Bia. Você tinha todo o direito de bater o pé e querer a liderança para você, igual a Bia tem todo o direito de bater o pé e querer a liderança para ela. Isso não está errado. Errado está você ter cedido muito fácil a sua própria palavra. Você disse que ia bater o pé para ficar com a liderança. Você disse que a liderança seria sua. Você disse que não abria mão da liderança e abriu mão muito fácil porque você não queria brigar. Então, o seu caráter não é um caráter de brigar com as coisas. Não é um caráter que você vai arrumar confusão porque você quer ou não quer uma coisa. Isso foi o que pegou mal na Isabelle. Ela ter dito que ela faria uma coisa e depois ela mesma fazer o oposto disso. A gente ainda não sabe mesmo o que esperar da Isabelle. A gente vai ter que acompanhar aí amanhã e descobrir quem a Isabelle vai indicar pro paredão. E aí quando a gente volta lá no quarto do líder, tava lá os 4 depois da Lady ter saído, e aí eles estavam perguntando pra Bia quem a Bia ia indicar pro paredão. Quem ela tinha ideia mesmo de ir pro paredão, assim, jogo mesmo. Aí a Bia falou que ela ainda estava na dúvida de mandar o Rodriguinho ou a Fernanda pro paredão. Só que aí o Davi insistiu que ela tinha que ir na Fernanda. Já o Alegrete falou pra ela que não, que ela faça o jogo que ela acha que é melhor ela fazer. Que ela faça o jogo que seja o mais conveniente pra ela, afinal, ela é a líder e ela tem todo o direito de escolher quem ela quisesse. Aí a Alane também falou que ela também tinha essa opção dela botar o Rodriguinho, porque o Rodriguinho deu a mira pra ela e que ela também tinha todo o direito de devolver a mira. Mas o Davi falou pra Bia que o melhor pra ela é indicar alguém com quem ela já tem um embate. Então ele falou, você não tem motivo pra indicar o Rodriguinho. Indica a Fernanda. A Fernanda te humilhou ao vivo. A Fernanda falou lá que você era um nada. E agora você ganhou a liderança. Agora você vai pro Sincerão como líder, não como emparedado. Então, tipo assim. Coisa que ele adora repetir, né? E aí ele falando isso, que ela precisava ir na Fernanda, que ela não tinha que perder tempo com o Rodriguinho, que era na Fernanda mesmo. E a Bia fazendo esta cara aí que vocês estão vendo, completamente confusa sobre a decisão que ela tinha que tomar. Só que o Davi deixou bastante claro pra Bia que o jogo mais interessante que ela poderia fazer é justamente indicar a Bia pro paredão. E ele influenciou isso de uma tal maneira que a Bia até já cogita, de fato, botar o menino no paredão, botar a Fernanda no paredão. Mas pode ser que isso dê uma mudada, porque ao longo do dia as coisas foram mudando. Ainda de madrugada, teve uma outra conversa lá da Yasmin com o Buda, e eles estavam falando ali sobre o Michel, que o Michel fez tudo o que ele fez para Isabelle, que o Michel, ele foi lá, votou na Isabelle, botou a Isabelle no paredão, não deu a imunidade pra Isabelle, e ainda assim a Isabelle tá falando com ele. Ainda assim a Isabelle continua lá do lado dele. Aí o Buda disse que isso tem a ver
com o jeito que eles foram criados. O Buda disse que as pessoas esperam dele e do Bila eles serem maldosos, mas não esperam isso do Michel, que o Michel pode fazer o que ele quiser fazer ali de errado, que com um jeitinho ele vai lá, conversa e as pessoas caem na lábia dele, e aí as pessoas desculpam ele. Agora, se fosse um Buda e um Bila fazendo isso, as pessoas não iam desculpar. Então ele falou que ele já está muito acostumado com essa característica aí das pessoas, que é assim mesmo o jogo da vida que ele está acostumado a viver. A menina não entendeu muito o que ele quis dizer, mas é isso, de fato. Tem esse jogo todo, esse jogo é muito mais fácil para quem tem esse jeitinho mais controlado. E o Davi continuou insistindo, quando volta lá no quarto do líder, continua insistindo pra Bia, indica a Fernanda porque você tem motivos pra ir na Fernanda e você não tem motivos pra ir no Rodriguinho. E a Bia com mais dúvida ainda sobre o que ela devia fazer. Eu acho que a Bia, se ela entendesse um pouquinho mais do que estava acontecendo ali, do discurso do Davi, dessa insistência toda do Davi, eu acho que a Bia ia pelo menos perceber que o Davi tá pensando no dele, no jogo dele. Ele não tá pensando no jogo da Bia. Ele tá pensando em manter o embate dele funcionando. Ele tá pensando em colocar o embate dele para rodar. Ele não tá pensando no que é conveniente pra Bia ou não. Pra Bia, eu vou ser sincero com vocês, não é nem um pouco conveniente ela indicar a Fernanda. Não é só porque a Fernanda voltou do paredão, como o Davi disse. Ah, não tenha medo porque ela voltou do paredão. Não é só por isso. Eu acho que o maior erro é justamente a Bia ir no mais óbvio. É óbvio que ela vai na Fernanda. Se a Bia for no Rodriguinho, ela quebra essa expectativa do público. E aí o que ela mostra pra gente? Que ela sabe o jogo, que ela pode ser grandona, que ela vai indicar uma pessoa que é certo que vai sair. E o Davi sabe disso. Então o Davi, ele meio que não tá querendo que a menina tivesse todo esse destaque no jogo. É por isso que ele tá insistindo muito com a Bia para ela não indicar o Rodriguinho e indicar a Fernanda pro paredão. Só que isso pode ser uma péssima decisão e uma péssima estratégia dele. Porque se ele é esse jogador todo, ele tinha que observar que ele também não pode influenciar tanto assim o jogo da Bia. Aí a Bia disse que ela tava com medo de fazer tudo errado, com medo do Brasil tá com ódio, tá com ranço dela, porque ela pegou a liderança que era pra ser da Isabelle, que ela tava chateada com o peso que ela tinha que carregar agora e tal, mas decidiu ser líder, né? Vai ter que aguentar as consequências. Chorou de novo a noite toda, chorou de novo aí quando viu a família dela, chorou, mas chorou, gente, coisa chata, foi chata, a madrugada toda foi chata. Aí hoje de manhã teve lá a dinâmica do perde e ganha, né? Não vou falar de todo mundo, porque nem todo mundo tinha estalecas o suficiente para comprar o poder coringa. Mas 3 pessoas tinham estalecas suficientes. A Lady, o Matheus e o Davi. E aí o Matheus foi fazer a dinâmica e ele ganhou 800 estalecas e deu um lance ali. Ele ficou titubeando se ele ia fazer um lance no poder coringa. E ele deu 2.500 estalecas no poder coringa. E ele foi, naquele momento, um dos que tinha maior chance de levar o poder coringa. Depois foi o Davi. O Davi ganhou uma única estaleca, mas fez uma oferta de 1.931 estalecas pelo poder coringa. Aí a Lady ganhou 800 estalecas e ela fez uma oferta de 2.760 estalecas pro poder coringa. Era a que mais tinha estalecas para ganhar o poder coringa. Então a gente já sabia desse momento que era ela que ia levar. E aí ela foi falar com o Buda e disse pro Buda que o poder coringa se chama poder da palavra e que provavelmente era uma indicação ao paredão e que ela tinha botado tudo nesse poder. Aí o Buda disse que ela fez corretíssimo, que era mesmo isso aí, e que se ela arrematasse o poder coringa, ele ia dar dinheiro para ela, para as despesas lá, para as despesas dela no VIP. E aí ela falou mesmo que ela empatou todas as estalecas nesse poder, que ela estava arriscando mesmo nesse poder aí da palavra.
pouco depois, quando saiu o resultado, foi ela que ganhou o Poder Coringa, porque ela deu o maior lance de 2.760 estalecas. Depois disso, ela ficou espantada. Eu não sei por que ela ficou espantada, né? Porque, afinal, ela tinha poder suficiente para isso, ela tinha grana suficiente para isso. E aí, quando ela foi falar, pegou o colar e a Bia foi conversar com ela, a Bia já imaginava que o Poder Coringa era justamente uma indicação ao paredão. E aí ela foi tentar negociar com a Lady. Ela foi tentar dizer pra Lady, assim, quem a Lady tinha ideia de indicar. Aí a Lady falou que ela tinha ideia de indicar o Davi, que ela ia colocar o Davi no paredão. E aí a Bia foi lá e perguntou pra ela, e se eu botar o Rodriguinho no paredão, você vai votar em quem? Você tem quais opções? Aí a Lady falou, eu boto na Fernanda sem dó, mas se a Fernanda tiver imunizada, eu boto no Michel também sem dó. E aí a Beatriz falou, então eu vou botar o Rodriguinho e você coloca um desses dois aí no paredão. Ela tentou negociar com a Lady para a Lady não indicar o Davi. A Bia disse que não queria que o Davi fosse pro paredão, não queria que o Davi caísse no paredão de novo, pelo menos não nessa semana. Mas a Lady mentiu para ela, porque a Lady disse que ia votar na Fernanda, só que ela já tá mais do que certa que ela vai no Davi, que é o Davi que é o nome que ela vai indicar. Aí no sorteio da prova do anjo, antes do sorteio da prova do anjo, foi a briga lá nas estalecas das compras do VIP. Porque a Lady botou os 2.700 estalecas que ela tinha no Poder Coringa e eles estavam discutindo qual era o valor que eles iam dar no Poder Coringa. O Davi deu 1.000 estalecas de contribuição para as compras da semana e cada um deu uma média de 700 estalecas aí para contribuir com as compras do VIP. E ele fez isso justamente para cobrir a Lady. Guarda essa informação que ela vai ser bastante interessante lá na frente, tá? Essa informação vai ser muito interessante lá na frente. Aí veio a prova do anjo. Falei para vocês que a prova do anjo era uma prova que ia acontecer com o sorteio e tal, e que a Yasmin tava com esse negócio da maldição do Juninho, porque falaram pra ela que tinha a maldição do Juninho no meio. Tinham falado pra ela que o Juninho nunca passava uma prova do anjo só porque ele usava aquele perfume. E aí no sorteio, ela foi sorteada pra fazer, gritou ali que ela tinha quebrado a maldição, que ela agora ia fazer uma prova do anjo e tal. Tava muito feliz porque ela tinha quebrado a maldição. E aí, a prova do anjo era uma prova bem simples, eles só tinham que encontrar 6 produtos nesse labirinto aí. Tinham que abrir os armários. Haviam 4 armários com o mau cheiro, que ele chamou, que o Tadeu chamou, e outros 6 armários com o produto do patrocinador. Simples assim, não tinha muita dificuldade. Eles tinham que achar isso no menor tempo e quem abrisse as portas erradas aumentava 10 segundos o seu tempo final. Foi isso a prova lá. Não teve muito problema nessa prova, não. E aí a Vanessa foi a primeira a fazer a prova, e a Vanessa até que foi bem, até que para uma primeira prova ela foi bem, mas ela achou muitas portas erradas, o que aumentou 40 segundos do tempo dela. Ela ficou perdida ali e ela fez a prova toda num tempo de 1 minuto e 53 segundos. Só que como ela errou as 4 portas, isso aumentou 40 segundos ao tempo dela e ela ficou aí com esse tempo que vocês estão vendo na tela. Ela ficou com 2 minutos e 33 segundos no tempo dela. Aí depois veio o Michel. O Michel, ele domina essas provas de tempo. O Michel domina todas essas provas porque ele vai na calma, ele vai direitinho. Ele entrou no labirinto, já errou a primeira porta, errou a segunda porta, mas a maior parte da prova dele, ele acertou todas as portas. A última porta que ele errou foi justamente a porta próxima da última embalagem lá do patrocinador. Tanto que ele fez essa prova na maior calma e em 1 minuto e 7 segundos. Como ele abriu 3 portas, isso acrescentou
30 segundos ao tempo dele. E ele ficou com 1 minuto e 37 segundos. Foi o mais ágil nessa prova. A seguir veio a Pitel. A Pitel foi uma das piores nessa prova. Teve que abrir todas as portas. Aí ela abria, não encontrava. Aí ela botou lá de volta os produtinhos lá que tinha que colocar. Aí voltou pro labirinto, se perdeu. Até que ela achou o último e fez a prova toda dela em 1 minuto e 37 segundos. Como ela abriu as 4 portas, isso acrescentou mais 40 segundos ao tempo dela. Então ela fez em 2 minutos e 17 segundos, como vocês podem ver aí na tela. Ela foi uma das piores, mas enfim, ela pelo menos tentou. Depois dela veio a Fernanda. A Fernanda fez essa prova de uma maneira completamente equivocada. Pensa numa pessoa equivocada. Essa pessoa é a Fernanda. Ela foi numa velocidade, abriu todas as portas erradas, aumentou 40 segundos no tempo dela, se perdeu porque ela achou até fácil os 5 produtos, se perdeu no último produto e terminou a prova dela em 1 minuto e 38 segundos. Não foi tão ruim assim quanto poderia ser, né? Porque teve gente pior do que ela nessa prova. Ao total, ela fez em 2 minutos e 18 segundos a prova dela. Foi horrível. A seguir veio a Plantana. A Plantana também abriu as 4 portas, aumentou 40 segundos o tempo dela, só que ela estava tão na calma, ela foi bem devagar, abriu todas as portas ali e ela concluiu a prova dela em 1 minuto e 17 segundos. Vocês perceberam que não era sobre velocidade, era sobre abrir as portas certas. Não adiantava você ser o mais rápido nessa prova. Você tinha que ser o mais esperto de achar as portas e de evitar as portas. 2 portas ali, de cara, poderiam ter sido evitadas. Quais são essas portas? Se vocês perceberem em um dos frames que eu mostrei para vocês agora, tem uma porta ali, deixa eu colocar para vocês. Esse foi o tempo da Plantana no final. 1 minuto e 57 segundos. Foi o 4º melhor tempo dela. Agora, se vocês perceberem ali, no meio do labirinto, tem 2 armários ali que tem câmeras em cima deles, justamente para pegar a reação deles. Se eles tivessem sido mais espertos, eles simplesmente poderiam ter evitado isso, ó. Presta atenção ali atrás do Rodriguinho, naquele armário ali na ponta, eu vou colocar na tela cheia para vocês, que tem uma câmera ali. Bastava evitar 2 armários que tinham câmeras. Pronto, você economizaria 20 segundos no tempo. O Rodriguinho até começou num tempo bom, o Tadeu falou, só que ele se perdeu, voltou pro começo, voltou pro final, o cara se perdeu completamente. Ele fez a prova em 2 minutos e 25 segundos, que acrescentados ali aos 40 segundos, levou ele a 3 minutos de prova. A Yasmin também começou relativamente bem a prova, só que ela abriu todas as portas, errou tudo de primeira, ficou com medo do negócio sujar ela, então ela abriu com o pé as portas. Percebam aí a câmera que ela estava falando? Essa é a câmera que pegava a reação deles. Então ela não gostou disso, de levar esse jato na cara dela, se perdeu no labirinto, procurou e tudo. Ela fez em 2 minutos a prova dela. Acrescentando aí os 40 segundos que ela abriu da porta, 2 minutos e 40 segundos no placar final dela. A seguir veio a Lady, que também não foi lá grande coisa, abriu todas as portas, não se deu lá tão bem, mas fez em 1 minuto e 46 segundos, mas com os 40 segundos a mais, ela ficou com 2 minutos e 26 segundos. Aí o Alegrete ele bateu na trave, o Alegrete. Mais na trave do que ele, foi só o Bila. Ele achou logo 3 portas erradas e concluiu a prova dele em 1 minuto e 25 segundos. Só que como ele tinha aberto 3 portas, isso acrescentou 30 segundos ao tempo dele, levando ele a 1 minuto e 55 segundos. E por último foi o Bila. O Bila também abriu 3 portas, só que ele estava mais calmo, foi lá com calma, abriu as portas todas, ele só não abriu
uma única porta ali que estava errada. Ele conseguiu concluir a prova dele em 1 minuto e 12 segundos. Só que aí a gente já sabia que era o Michel que ia vencer a prova. Tanto que quando o Tadeu chamou todos eles ali para dar o resultado, na hora eu já tinha falado aqui, é o Michel que vai vencer, é o Michel que vai levar essa prova, é o Michel mesmo pela 3ª semana consecutiva. E foi o Michel pela 3ª semana consecutiva, né? Tava lá, o Tadeu falou que só 4 pessoas fizeram a prova em menos de 2 minutos. Aí ele chamou o Michel, a Giovana, o Alegrete e o Bila lá pra frente, dar um passo. Aí ele falou que a Plantana era o 4º lugar e que ela foi a única com menos de 2 minutos que abriu as 4 portas. E aí depois ele agradeceu a participação dela e disse que a prova estava entre os 3, entre o Michel, o Bila e o Alegrete. E aí ele deu o resultado com 1 minuto e 37 segundos, 5 segundos a menos que o 2º lugar. Michel foi o vencedor da prova do anjo e o Bila ficou pé da vida porque ele perdeu mais uma prova no BBB, não conseguiu avançar mais uma prova e tá pé da vida. Aí o Michel, já todo feliz ali por ganhar uma prova pela 3ª vez, e eu já fico pensando o que é que eles vão mandar de vídeo da família desse rapaz, né? Já foi o namorado, já foi o pai, já foi a mãe, já foi os irmãos, já foi os amigos. Vão colocar agora o quê? Os alunos dele para ver se tem alguma novidade aí, né? Nesse presente do anjo dele. Mas enfim, ainda ganhou lá um prêmio do patrocinador, um ano lá dos produtos do patrocinador, chamou a Plantana, a Raquel e a Isabelle pro almoço do anjo e deu o monstro pro Buda e pro Bila. O Bila tava pé da vida por causa desse monstro, e tava pé da vida porque o Michel colocou ele como monstro. Ele não tava aguentando muito isso, né? Ele ficou aí, o monstro tá aí, o monstro até relativamente simples, gênio da lâmpada, quando tocar a música eles têm que ficar lá em cima da base, tem que ficar aquelas dancinhas dele lá e tal. Não era um monstro complicado de se fazer, não era um monstro difícil de se fazer. E aí, depois da prova do anjo, quando as coisas já estavam mais calmas, o Davi foi procurar a Lady para conversar com ela e saber se ele estava na mira dela, se ele tinha chances de ir para o paredão, se ela de alguma maneira ia indicá-lo ao paredão. E aí a Lady, nessa conversa com o Davi, deixou bastante claro para ele que ele não tá no top 10 dela, e deixou claro para ele que ela tá com ranço dele, que ela não gosta dele, deixou claro para ele que ele sim é uma das opções de voto dela, que ela pode votar nele, porque afinal ele não é um top 10 dela, ele não é uma pessoa com quem ela tem algum tipo de troca, e ela falou que ela tinha a Fernanda também como opção, que ela poderia botar a Fernanda também, que estava entre ele e a Fernanda, e a gente sabe que ela vai no Davi. Só que ela deu uma mentira pro Davi, né? Ela falou lá pro Davi que as coisas poderiam ser diferentes daquilo que ele estava achando, que talvez as coisas fossem um pouquinho diferentes. Aí o Davi continuou perguntando para ela sobre isso, continuou perguntando qual era as chances dele ir pro paredão. Lembram lá das estalecas que eu falei para vocês na hora lá das compras da xepa? Então o Davi jogou isso na cara da menina, da Lady. Ele falou, ó, eu cobri você no almoço, eu cobri você nas compras da semana. Você gastou todas as suas estalecas para comprar a comida da semana. Aí a Lady jogou na cara dele que não, que isso aí vai além do jogo. Que se ele tivesse comprado o Poder Coringa, ela também ia ter que cobri-lo, ela também ia ter que fazer a mesma coisa que ele estava fazendo por ela. E aí ela falou, você não é minha prioridade, você não me coloca como prioridade, eu não tô no seu top 10, você não tá no meu top 10, quem não tá no meu top 10 eu voto mesmo, você é uma das minhas opções de voto e acabou. Vou votar em você se eu quiser votar, vou votar na Fernanda se eu quiser votar na Fernanda. Deixou claro pro Davi que ele sim é uma das opções e que ela tem ranço dele. Ela reclamou, inclusive, do Davi pro Rodriguinho, ela reclamou pro Buda, ela reclamou pra Fernanda, eu acho que pra Pitel também,
que o Davi consumiu todas as bebidas lá do quarto do líder. Então ela já tá com ranço dele por causa disso também. Já que tá com ranço, vai tu mesmo, não quero saber. Ela já deixou bastante claro e ele entendeu o recado, ele entendeu tudo isso. A conversa terminou aí dela falando um tamo junto aí, né? Que se ele pegou, ele entendeu que os dois não estão junto coisa nenhuma, né? E tá bastante chateado com ela. E aí depois ela foi contar isso pra Yasmin. Ela contou pra Yasmin que o Davi foi perguntar qual eram as opções dela de indicar o paredão. Aí ela disse que era a Fernanda e ele, que ela tava entre os dois e tal, mas que ela tava mentindo de fato. Que quem ela vai indicar o paredão vai ser o Davi. Ela contou pra Yasmin que é o Davi mesmo, que é o Davi que ela vai mandar pro paredão. Então a gente já sabe como é que vai ficar o paredão amanhã. A Lady provavelmente indicará o Davi. Davi vai ao paredão. A dúvida agora é sobre quem a Bia vai indicar. Se a Bia indicar a Fernanda, a gente já sabe que o Buda deve ir pela indicação da Isabelle e o Davi vai pela indicação da Lady. Aí as pessoas que vão votar na casa vão se dividir um pouquinho. Mas pode ser que nessa divisão aí dos mais votados, o Bila seja o mais votado e ele caia no paredão. A surpresa pra mim vai ser a Lady mudar a indicação dela. Eu acho que vai ser no Davi. Ou também a Bia mudar a indicação dela e botar o Rodriguinho. Se ela cair na pilha do Davi, ela vai botar a Fernanda. Agora, se ela bater o pé e fazer o jogo que ela precisa fazer, aí ela vai botar o Rodriguinho. E aí o Rodriguinho no paredão vai ser sucesso pra ela, ela vai se dar muito bem. Agora ela botar a Fernanda no paredão, vocês podem ter certeza. A Fernanda, se for num paredão com o Buda, com o Davi, é quase certo ali que o Buda vaza, porque a Fernanda pode ter os seus problemas ali, mas ainda é um pouquinho melhor do que o Buda nesse jogo. E o Buda vai acabar pagando o pato pelo ranço da Lady do Davi, porque ela poderia colocar outra pessoa ali, se ela tinha mesmo o desejo de eliminar uma Fernanda, né? Porque ela passou o dia todo falando mal da Fernanda pra no final dar essa arregada. Mas isso aí a gente vai falar pra vocês no próximo vídeo. Hoje tem a festa, então provavelmente nós não teremos live aqui, mas amanhã nós estamos de volta pra comentar a festa, pra comentar a formação do paredão. Obrigado por vocês estarem comigo aqui no Faropop. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.